bairro que você vem pra cá, o que está quando fosse pra cá, através de 3 coletores gerais. Você terá 1, 2 e 3. Eles têm postos ligando, desligando. A área que a gente pleiteia, que a gente daria para ampliação da unidade, é até chegar ali no estacionamento dele, entendeu? Eu vi o canteiro de obra, aquele viaduto do canal, foi 5 anos. Foi mesmo, pô. Uma escola boa nada. Bom, pessoal, aqui é a grade fina, é a unidade seguinte. O funcionamento desse equipamento se guarda bastante semelhança com o da grade grossa, agora tem algumas diferenças. O que acontece? O canal é o da ampliação, eu vou explicar por que tem ele também na grade grossa aqui. Qual a diferença daqui para a grade? O objetivo dele é remover soldas, também como a grade grossa era. Porém, aqui o espaço entre as barras, que lá era de 20 milímetros, aqui é de 3. E lá também é um equipamento fixo, e você tem um rastelo que vai buscar, que vai fazer a limpeza. Aqui não, ele é um equipamento que é autolimpante, digamos assim. Ele que se movimenta, é como uma escada rolante. Ele vai girando e despejando a sujeira nesse parafuso que está atrás dele. Agora a regulagem do funcionamento dele também é do mesmo jeito da grade grossa. Sensor de nível, o material vai ficando preso, vai dificultando a passagem, e aí vai acionando o equipamento e vai girando e jogando a sujeira naquele parafuso ali atrás. Por que que a gente tem esse terceiro canal que não tem equipamento? Mesma coisa a gente tinha lá embaixo, é da ampliação. A unidade de grade grossa e de grade fina, ela já está pronta, a parte construtiva, a parte civil, para ampliação. Quando for em 2024, a carne compra uma grade e bota aqui. Compra uma grade e bota lá. Agora, daí em diante, mais não. Tem que fazer outra. Alguma dúvida aqui? Pode falar. Eu não sinto cheiro ali dentro ou quando eu estou no campo. Agora, evidentemente, quando você está em cima de uma unidade, aí você sente. Mas normalmente, andando pela estação, eu não sinto tanto, não. Eu acho que para mim é um parâmetro que está funcionando razoavelmente bem. Porque ela fica sofrendo dilatação térmica, né? Ela, antes de ela esquenta, aumenta o tamanho, depois ela solta da maneira de botar mais comprida. Pessoal, tá aqui o melhor ponto para a gente ver o reator anaeróbico, que é esse próximo que a gente está vendo. Se você daí integralmente fechado, o ponto é esse, já tem que você quiser assistir. Não tá interação não, a gente sobe lá para ver ele, mas é o anaeróbico. Fazer não. A gente passou já pela grade grossa, passamos pela grade fina, passamos pela caixa de areia. Até agora a gente removeu, a grosso modo, tirou do esgoto que não é esgoto, né? E vem no esgoto como bolo. Agora a gente começa a fazer a degradação da matéria orgânica, que eu gosto de chamar, tem gente que chama primária, eu gosto de chamar de tratamento biológico em duplo estágio. Uma etapa anaeróbica, feita na ausência de oxigênio, depois complementado por uma etapa aeróbica, onde a gente fornece oxigênio para que as bactérias degradem, façam a degradação complementar da matéria orgânica. Esse que a gente está vendo aqui são reatores anaeróbicos de fluxo ascendente, no piloto, na nomenclatura em inglês, chamado de WASP. A gente vê um tanque grande, mas na verdade ele está dividido em 8. Cada duas caixas mais altas dessas que vocês estão vendo, são caixas de repartição. Elas configuram um reator anaeróbico. Então você tem reator WASP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, os de trás, totalmente independentes um do outro. Esse reator, para ele funcionar bem, ele precisa de algumas características ambientais. Ele precisa ter temperatura elevada, isso é um problema para a gente durante o ano inteiro. Pode ser que, talvez no Santa Catarina, no período de inverno, ele perca um pouco a eficiência por conta disso. Talvez em São Paulo, não sei, perde um pouquinho também, né? Aqui não, a gente tem a temperatura estável o ano inteiro, então ele não sofre essa oscilação. Ele precisa estar ausente de oxigênio. Ele vai estar ausente porque, na população, o oxigênio que ainda tinha foi consumido.
Precisa de condições também de pH próximas à neutralidade. Isso foi um sofrimento no começo. A água em Natal, porque como ela é muito oriunda de poço, água subterrânea, ela tem um pH um pouco mais baixo. Então na partida, viu, Marcelo, diariamente a gente alcalinizava o reator. Porque como ele não tem ainda a metanogênese, que é a última que vai aparecendo, então acumulava na fase de acidogênese e o reator pH tendia a baixar. E a gente entrava com calma. Mas agora, praticamente a gente não entra. Só em dias de chuva, ocorre um pouquinho dele baixar, às vezes a gente entra, às vezes não. Então, mantidas essas condições adequadas, ele trabalha bem desde que seja uniformemente distribuído o fluxo de esgoto pelo reator inteiro. Por quê? Porque quem faz a degradação aí são os micro-organismos. Se eu passar, imaginar a brincadeira que todo professor faz, Marcelo que deve fazer lá com a turma, do churrasco, você passar o esgoto é o churrasco e as bactérias quando a pessoa está na churrascaria. Se eu passar a comida só por aqui, então quem vai comer ele, daqui a pouco ele está satisfeito e não come mais. Então eu tenho que passar todo o esgoto para onde está todo mundo, para todas as bactérias. Então, cada tanque desse tem é todo nivelado, as distribuições dele para que entre esgoto pelo tanque inteiro. Se você pegar esse watts que a gente está vendo aqui, ó, que está à minha frente, que é o 3, você vê que cada caixa mais alta dessa, que é a caixa de repartição, ela distribui para 4 caixas baixinhas, que são as de repartição. As de distribuição, perdão, a mais alta é repartição, a mais baixa é distribuição. Ela distribui para cada caixinha dessa. Dentro de cada caixinha dessa mais baixa, a gente tem 6 tubos que vão descer com esgoto, até poucos metros do chão, ele vai soltar para que esse esgoto venha de baixo para cima. E essa descida, quando ela chega a alguns metros, ela se abre num Y. Então a gente tem 2 vezes 4, então 8 vezes 6, 48, mas ela se abre em 2. Para cada tanque desse a gente tem 96 entradas diferentes de esgoto, para que esse esgoto, quando chega lá embaixo, ele suba passando pelo manto de bactérias e sofra degradação anaeróbia. Uma série de reações que vão ocorrendo aí dentro. E que tem como subproduto, um dos seus subprodutos, o biogás, que é aquele gás que tem uma concentração normal, o fim dele é o metano. Você falou que quando chove, aumenta a acidez da água. O pH fica mais baixo, aí aumenta a acidez. Eventualmente a gente tem que fazer uma correção aqui. Por quê? Por quê? Porque as bactérias que trabalham, elas são sensíveis à condição de pH mais baixa. Aí você tem que manter o pH dentro da faixa que ele gosta de trabalhar. Baixa por quê? Porque o pH da chuva, o pH da água da chuva é mais baixo. O pH bem mais baixo. Aí como entra água de chuva na rede de esgoto, aí baixa o pH do esgoto de entrada, que é perto da neutralidade. Não, elas morrem. Aí tem que deixar, tem E que o tomar cuidado. Para. Você não pode perder essas bichinhas não. Dá trabalho, por 8 meses, 7, 8 meses para trazer elas para cá para dentro. O que é que ocorre aqui com esse biogás? Vocês estão vendo essa tubulação de inox. Ela é coletada, passa pelos medidores de vazão de biogás, para a gente ver que cada célula dessa está produzindo biogás, e passa por mecanismos de proteção antes de chegar no queimador. Se a gente olhar daqui, a gente vê o queimador, o gásinho queimando lá, ó, está funcionando. Se você olhar entre esses postes aqui, ó, próximo àquelas árvores, aqui onde eu estou, na minha diagonal aqui, ó, tá queimando, A gente vai passar lá mais perto. Do lado do poste. Do lado do poste. Eu acho que eu não vejo se eu sou daltônico. Mas a gente vai passar lá. Tem uns 3 anos. Eu não consigo ver a queima. Tá laranja Não aqui. vê não. Mas a gente vai passar lá perto. Não, mas tem pressa. Que mecanismos de proteção são esses? Esse queimador, eu gosto de comparar ele a um isqueiro. Você dá a fagulha no isqueiro, se não tiver gás embaixo, o isqueiro não vai ligar. Então, mesma coisa, você dá a faísca lá e ele vai pegar o gás que está na tubulação. Se ele não tiver gás, há um perigo dessa faísca voltar pela tubulação e atingir o topo do reator, que é onde está o bolsão de gás. E aí, tem um perigo de explosão. Então, para que isso não ocorra, a gente tem alguns mecanismos de proteção. São válvulas corta-chamas, que essa chama vem entrar para aquela corda, e a gente tem uma espécie de sifão, um cilindro ali com água, para tentar apagar, apaga, né? Como se fosse a mesma coisa que um sifão de casa faz, que é evitar que o gás volte para dar mau cheiro dentro do banheiro, né? Vamos lá. Os mecanismos são esses. Vamos lá? Tomada de amostragem. Ver a altura do manto de lodo, também para coletar, para analisar pH. Elas estão aqui quase na mesma altura, mas elas têm uma diferença de 50 centímetros lá dentro, de uma altura para outra. Aqui é a retirada de lodo.
De retirar lodo do reator, esse é o reator 8. Abre a ventosa, tira o ar da tubulação e aí faz a retirada do lodo. Vou fazer análise, no caso. Esse rolo aqui só pra mostrar, né? Não, esse aqui é o que vai pro tanque de lodo para ser desidratado, é aquele que a gente está desidratando lá. Quando a gente quer amostrar, a gente tira por aqui. Qual que é a altura da coluna Aqui, desse daqui, do reator? quantos metros ele tem? É. 5. Ou 4,5 ou 5, eu posso olhar lá para você, depois ele passa esse dado exato. E ele passa para baixo aqui um pouquinho. Ah, tá. Ele tem aqui, ele tem alguns metros aqui para baixo. Aqui nessa calha, sim, nessa calha que eu estou aqui pisando, tem retirada de espuma. Você tem um material que flota, né, gorduroso, alguma coisa que ainda passa, cabelo, que se passou ainda na grade fina, esse material vai retirar, porque ele vai batendo lá nas placas de lançar os esgotos no rio Potengi. Você tem que fazer uma remoção complementar da carga orgânica, que ela é feita nesse sistema aeróbico. Aqui é um lodo ativado, vai cantar depois dele, sendo que em função da limitação do tamanho da área da estação, ela é muito exígua, não caberia um lodo ativado convencional. Então optou-se por colocar um meio suporte aí para crescimento da bactéria. E esse meio suporte escolhido foi esse é a taxa de carregamento do sol, né? A taxa de bactéria, dos vazão, aí sobrecarrega o decantador. Está dando para trabalhar um pouquinho mais de bactéria, trabalhando aqui em torno de 4.500 a 5.000 solos de geração. E aquele está funcionando do mesmo jeito que é? Tá, os dois estão do mesmo jeito, sendo que aquele tem um problema maior de flotação de lodo. Você vê que ele flotou. Esse aqui flotou menos. Também tem vai ser distribuído nessas membranas, também que é o perfurado. Quando ela sufocar, ela esgata, né? E aí daqui, a folhinha vai aqui. No Brasil, Na Alemanha. Essa aqui é da Alemanha. Me interrompa. Vamos olhar lá o transporte. Ué? Esse é o procedimento da KM para vizinho. Já levei um carão grande por conta disso. Eu não sabia.